Oi, Livaldo, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Começar falando de futebol? Pois é, Nádia, eu quase estourava os dedos da mão, né? Esperado, né, Livaldo? Esperava. No agregado foi 9-2. No agregado. Eu tô com medo de faltar gol para a semifinal, né? Tá certo. Parabéns, viu, Livaldo, por essa vitória do Flamengo. Daqui a pouco a gente mostra a participação do Flamengo na Libertadores. Agora, falando de política, Livaldo, ontem o ex-presidente Lula completou a agenda aqui em Teresina, durante também entrevista coletiva de imprensa, e conversou com a gente sobre a aliança, né? Como essa aliança está sendo construída para a associação de 2022. É verdade, Nádia. Na entrevista coletiva chamou atenção a declaração do ex-presidente Lula sobre a consistência da aliança do Progressistas com o governo federal, com o governo do presidente Jair Bolsonaro, e fez referência exatamente ao papel do senador piauiense, ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Para Lula, essa aliança ela não tem consistência eleitoral, ou não terá consistência eleitoral. Foi uma declaração que acabou, Nádia, ganhando até mesmo repercussão nacional, pela forma como o ex-presidente avalia o cenário local e até mesmo investidas que faz junto às bases do Progressistas. Segundo o ex-presidente, o Centrão não atuará como grupo durante o processo eleitoral. Cada partido vai buscar a sua sobrevivência na política nacional. E é muito cedo para se estabelecer um palanque, ou a formação dos palanques de forma definitiva. Mas eu percebi, Nádia, que o PT e o próprio ex-presidente não vão ficar parados em relação aos partidos que hoje integram a base do presidente Bolsonaro. Vamos acompanhar um pouco de como é que foi essa coletiva do ex-presidente Lula? Eu posso te dizer aqui, com todo o respeito que eu tenho às pessoas, eu não sei por quanto tempo o Ciro ficará com o Bolsonaro. Não tenho nenhuma certeza. E acredito que esse casamento será mais curto do que eles imaginam. Quando a gente casa, a gente é obrigado a fazer um compromisso de amar a pessoa casada na fé, na saúde, na doença. O Ciro deve ter prometido isso para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro levou o Ciro Nogueira para o governo como se fosse um Deus para salvar a articulação política dele com o Centrão. Eu quero dizer para vocês que um governo, um presidente da República, que se comporta como o Bolsonaro comporta, não terá a sustentação que ele pensa que tem durante o processo eleitoral. Essa é a avaliação do principal oponente, né, do presidente Bolsonaro em 2022, neste momento, que é o ex-presidente Lula. O Partido dos Trabalhadores e o presidente Bolsonaro, que ainda está sem partido, Livaldo, vai disputar a reeleição, podem protagonizar a principal disputa do ano que vem. Até o momento é o que se mostra. A gente não sabe se uma terceira via ou outros candidatos chegarão a ser mais competitivos. E o discurso aí, então, do ex-presidente fazendo uma crítica sobre essa aliança dos progressistas, através da presença do senador piauiense na Casa Civil, no Ministério da Casa Civil, Ciro Nogueira, e realmente nos bastidores, inclusive sem conversar com a imprensa ainda, continua articulando e se mexendo para aliviar as crises que podem interferir na relação do governo Bolsonaro, tanto com o Congresso quanto com o Judiciário. Nádia, essa avaliação do ex-presidente Lula sobre o papel de Ciro Nogueira no governo federal pode até acontecer no futuro, mas hoje não corresponde à realidade. Ciro Nogueira tem atuado de forma muito firme na garantia da estabilidade política e institucional. Uma prova material é o encontro que o ministro Ciro teve ontem com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ministro Fux, que ontem encontrou exatamente para tratar de um problema desses desencontros, digamos assim, Nádia, entre Bolsonaro e o Supremo, os magistrados. Temos até o registro aí desse encontro que aconteceu ontem em Brasília, como forma de uma atuação institucional forte da Casa Civil, no sentido de garantir a estabilidade institucional na relação entre os poderes. Da mesma forma, Ciro Nogueira tem buscado sedimentar no Congresso Nacional uma base aliada ao governo federal, ao Palácio do Planalto, para que dê as condições favoráveis de governabilidade. Então, sinaliza para uma relação estável
política envolvendo ou progressistas, ou pelo menos grande parte dos partidos que integram hoje o grupo chamado Centrão, e também, claro, com a liderança do senador e ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Bom, lembrando que aconteceu uma reunião do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, com o presidente da Câmara, do Senado e o presidente Jair Bolsonaro, que era justamente para alinhar a relação entre os poderes. Mas foi justamente quando o presidente Bolsonaro passou mal, precisou ter transferido para São Paulo, teve que ficar internado naqueles dias, e aí o que se viu também de lá para cá, por causa dessa questão das críticas ao voto impresso, do sistema de votação, foram muitos ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial aos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Então, a foto aí que mostra a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, o piauiense do Progressistas, com o presidente do Supremo, e ele escreveu, Elivaldo, no encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, consenso sobre o que nos une a todos, executivo, legislativo e judiciário. O Brasil, o nosso futuro, a harmonia entre os poderes, sintetizados no símbolo que é a nossa Constituição, os dois segurando aí a Constituição. Vamos esperar para ver se realmente o senador Ciro coloca panos quentes aí nessa história. Bom, revelou aí atuar como um bombeiro aí nessa crise entre os dois poderes. Vamos à última de hoje, Alivaldo? Olha, Nádia, ontem o senador, esta semana, aliás, o senador Eumano Ferrer participou na Comissão de Infraestrutura do Senado de um encontro, de uma audiência com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Nesse encontro, o senador Eumano fez questão de ratificar o interesse, o empenho na atuação, canalizando recursos para obras importantes que estão em andamento no Piauí. E um destaque, Nádia, é uma obra que está aí precisando desse reforço. É aquele viaduto ali da Avenida dos Expedicionários, no acesso ao mercado do peixe, enfim, na zona sudeste de Teresina. Esse viaduto estava muito bem encaminhado, andando aí a passos largos. Só que a empresa fugiu do canteiro de obras, desistiu da obra. Mas, com recursos garantidos, o senador Eumano prometeu que, junto ao ministro Tarcísio Gomes de Freitas, a realização já de uma licitação em curso para substituir a empresa, a empreiteira. E essa obra ser concluída de preferência ainda este ano, é o que promete Eumano Ferrer, após esse encontro que teve com o ministro da Infraestrutura, Nádia. É isso, Alivaldo? É isso. Amanhã você não vem para o Ponto de Vista, né? Não venho. Amanhã você não estará aqui. E eu quero dizer a você que amanhã a gente vai contar aqui para os telespectadores do Notícia da Manhã, algo que vai acontecer nos próximos dias, mas já dizendo a você de uma extrema admiração que é difícil de descrever em palavras, que eu tenho por você, não só como pessoa, você sabe do grande amigo que você é, mas também como profissional, por seu brilhantismo, por essa carreira gigante no jornalismo político do Piauí e, em especial, por estar ao meu lado nos últimos 23 anos aqui no Notícia da Manhã. Muito obrigada. Muito obrigado, Nádia. Até breve, né? Podemos quebrar o protocolo sem negacionismo? Não sei. Tchau. Pode? Acho que pode. Muito obrigado por tudo. Amanhã eu prometo que vocês vão entender. Vamos para o intervalo comercial.